Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Estamos aqui para mais um Crônicas. Eu, Bruno, @leitor noturno lá no Instagram, e o meu grande amigo Daniel Escola. Seja bem-vindo, Daniel. Oi, Bruno. Muito obrigado. E hoje, o nosso papo vai ser sobre o filme e o livro O Regresso, né? Que rendeu aí o Oscar ao DiCaprio. Foi sucessaço no cinema. É a primeira vez que a gente vai conversar e eu vi só o filme. Não li o livro, acho que o livro tem só em inglês ainda, né? Acho que não foi Sim. traduzido. E É, acho que nem vai ser em português. por quê? Conte-me aí, tu que leu o livro. Porque faz muito tempo ele sairia em português se fosse atual. Faz uns Sim. anos já. Então, eu acho que não vai sair em português. Não, estamos enganados. Estamos enganados. Estava dando uma olhada na O Amazon livro aqui. que eu falo é esse aqui, ó. É o regresso do Michael Punk, né? Michael Banquis. Eu Isso, posso não, contar a história. já tem Eu em posso contar português. Já tem em português. já. A Intrínseca foi lançada em 2016. Cara, uma época que eu nem tinha ainda o meu Instagram literário, faz muito tempo, por isso que eu não sabia. Mas, pô, já vou botar ele no meu carrinho Tá, da Amazon aqui. então desculpa, tá? Eu comprei esse livro, sabe por quê? Porque eu li a história por trás do filme. Eu Sensacional. tinha lido o livro e depois vi o filme. O filme é maravilhoso. É uma história de superação, de não abandonar os amigos. Mas a história do livro é o seguinte: o Michael Punk é um diplomata americano que trabalhava na Europa. E lá ele escreveu esse livro, The Revenant. E, num primeiro momento, o livro não foi um sucesso. Aí o DiCaprio leu, gostou, comprou os direitos e fez um baita filme. É, eu costumo dizer que as adaptações de cinema, elas normalmente têm, para dar certo, precisa ter como é que eu vou dizer assim, Uma uma boa história. fórmula, né? Nem sempre uma boa história, né? Por exemplo, assim, a gente pega a maior adaptação de livro que tem é do Harry Potter, né? Que rendeu 8 filmes, sucesso de bilheteria em todos, parque na Universal lá em Orlando, só do Harry Potter e tal. Então, só que tu pegar um livro de fantasia, por exemplo, é muito mais fácil de tu adaptar ele, porque as pessoas têm na mente algumas ideias daquilo que elas viram lá Sim, no livro e tu traz para elas o real daquilo dali, né? Então é muito fácil tu criar uma coisa que não existe, por exemplo, né? Isso também entra um pouco dentro da história de Star Wars, né? Que pega assim, pô, não existe, sim, esses mundos não existem, eu quero saber como eles são, eu quero ver eles. Eu quero poder visualizar aquilo que eu li, e aí tu já tem um livro que fez isso. sucesso e uma parte essa parte também de tu ter a visualização do teu imaginário é muito boa e normalmente isso dá muito certo também. E esse livro eu caracterizo ele justamente pela visualização, assim, né? O filme ele é uma coisa muito, o trabalho de fotografia do filme é muito forte nele, né? Ali as cenas na Ele neve. só foi filmado de dia. O Inharatu, que é o diretor, exigiu que fosse a luz, ele precisava da luz do dia batendo na neve para reproduzir esse clima. Claro que o filme mostra situações noturnas, mas o filme foi todo gravado no Canadá. E a diferença entre Star Wars e isso aqui é que Star Wars é uma ficção. Isso aqui é um romance histórico. É a história do Hugh Glass, que caçava peles dos animais e o grupo dele foi atacado pelos índios e depois por um urso. Aliás, eu acho que a cena do urso rendeu ao DiCaprio o Oscar. Aquela cena Certeza, está aqui no com livro certeza. e ela é desesperadora. Assim.
Eu acho interessante isso do livro, quando lê o livro, tu pensa assim, que cena desesperadora, que desespero esse cara passou. E a cena do filme é impressionante. É, não, com certeza, aquela cena ali é o ponto alto, né? O clímax do filme. E não sei se ela tem esse mesmo peso no livro, tu que leu aí. É tão impactante no livro Sim, quanto no filme? claro que são coisas diferentes, né? Uma coisa é a sétima arte, outra é a leitura. A escrita é vívida e e o filme é real. Sabe, ele traduz o que é o livro. Sim, sim, E sim. depois, quando o DiCaprio, no caso que o Hugh Glass, ele ficou ferido, ele foi levado pelos colegas, arrastado, só que eles acabaram abandonando ele no meio da neve. Então a chance de ele morrer era grande. E aí ele não morreu, sobreviveu, conseguiu chegar num forte para ser ajudado, resgatado. É, e o filme tem pelo DiCaprio ficar sozinho, né? Boa parte do filme é ele que carrega o filme, né? Ele que faz Sim. essa Apesar de ter construção. muita gente boa com ele, tipo Tom Hardy, sabe? Sim, É, sim. ele carrega o filme. Vou te Tem fazer uma vários. pergunta. Diga. Eu leio o livro porque eu gosto da história. Eu Sim, vejo o filme porque tem alguém bom no filme. Então eu vi esse filme primeiro porque eu li a história, conhecia, gostava, e depois porque tinha um nome bom. Eu sabia que ia ser bem feito. sim. Eu gosto eu leio o livro por vários motivos, assim, tem vários motivos que me fazem ler. Eu gosto muito de true crime, né, das histórias reais de crimes, então o que sai nacional de true crime eu leio, o que sai aqui pelo Brasil, normalmente eu leio de true crime. Daí vai muito assim, independente da história, eu quero saber um pouco sobre isso. Gosto muito de ler pelo autor também. Tem autores que eu É, gosto muito, tanto nacionais quanto internacionais, que me fazem ler. E em filmes isso é igual também. Sai filme do Scorsese, sai os filmes do Hitchcock, é. até do Woody Allen, do Spielberg, são filmes assim que sempre assisto. Mas eu tenho uma pegada muito por capa, assim, sabe? Eu não gosto muito de ler sinopse, eu gosto que as coisas me surpreendam, assim. Livro é muito raro de eu ler sinopse. Assim, eu vou ler se eu tô muito na dúvida se eu compro o livro ou não, que aí eu leio a sinopse. Mas eu gosto de ir no escuro, assim, saber um pouco da ideia, assim, sabe? Aqui vai ter um crime, vai ter um suspense, vai ser um thriller. É uma história de infanto-juvenil aqui, ou juvenil. Mas vou muito na cara e na coragem. E agora, como a gente está mais nessa fase aí de streaming, né? Faz muitos anos que eu não vou ao cinema. E até tenho que ir para levar minha filha pela primeira vez no cinema, vou ver um filme legal para levar ela e para ela ter experiência. Mas essa relação com os filmes mudou completamente, né? Porque hoje tu rola ali na Netflix, ou no Disney Plus, ou no Prime Video lá, tu vai rolando pelo controle e tu vai ou pelo título que mais te atrai, ou pela mini sinopse que tem ali, ou até por aquela prévia que aparece no filme, ou mesmo pelas indicações que os próprios serviços de streamings dão, né? Durante ali tem, esse aqui é para família, esse aqui é para você, já que tu gostou de tal filme, assiste esses daqui agora. Então isso mudou muito assim, né? A forma como tu escolhe, às vezes a gente fica Uhum. horas ali só passando, vendo É. cada um dos filmes, escolhendo o que que vai assistir. Mudou muito essa relação. Sabe que eu tenho um certo fetiche por ler sinopse. Eu gosto também de ser surpreendido, mas eu gosto de ser surpreendido por algo que eu sei que pode acontecer. Então, a sinopse, para mim, é muito importante, porque, primeiro, eu sou curioso, segundo, eu tenho um certo fetiche com a história, sabe? Pegar um livro, ler a sinopse, ler a orelha, tem um certo fetiche, assim, uma coisa meio, sei lá, tentadora.
porque eu não posso começar a ler o livro simplesmente tirar a capa assim. Tá? Mas, enfim, As sinopses, eu é um normalmente, gosto. sim, as sinopses eu normalmente leio depois de ter lido o livro. Porque eu gosto de ver se o que o autor quis vender, ou muitas vezes o autor nem tem acesso, principalmente aqui no Brasil, nem tem acesso ao que vai ser escrito ali na sinopse, né? Mas se o que a Uhum. editora tentou vender é realmente aquilo que o livro representa. Porque a gente tem muitos casos assim de, tá na moda agora esse tipo de enredo aqui. Então eu vou lá e coloco o que esse livro pode trazer para mais perto desse tipo de enredo e É. digo que vai ser isso, mas na verdade o livro é completamente diferente daquilo dali, né? Ele só tentou vender para parecer ser próximo a outro livro que está fazendo sucesso ou uma série que está fazendo sucesso. Eu te entendo, Bruno, só que assim, ó, para mim, eu preciso entender por que que eu estou lendo aquele livro e por que que eu vou gostar do livro, Sim. entendeu? Eu gosto de surpreender. Aliás, eu vou mostrar uma foto do Michael Punk aqui, ó. Um pouquinho mais para a tua esquerda aí enquadrou. Aí ele. Sim. Muita gente me pergunta assim, qual livro me indica? Olha, eu não vou indicar um livro que não vai gostar. Então, o melhor livro é aquele que gosta do tema, do título, do autor, do texto. Uma coisa que eu sempre digo é o seguinte, ó, se leu duas, três páginas e não gostou, não leu até o final. Não te torture. Às vezes, eu mesmo começo, não gosto do livro e paro. Mas se eu passei da metade, com certeza eu vou terminar. Isso é uma coisa que Eu as pessoas acho, têm muita dificuldade, né? De não é, gostar do livro e seguir lendo. E, cara, o prejuízo que isso causa na vida das pessoas é imenso. Porque tu pega um livro e tu não gosta dele, tu acaba achando que tu não vai gostar de ler, né? E aí tu para de ler, né? Porque foi sacrificante tu chegar no final daquele livro. E as pessoas têm sim, vergonha ou medo de largar o livro. E eu sempre digo, eu sou um cara que leio, às vezes, mais de 200 livros por ano. E o pessoal me diz muito assim, por que que tu, como é que tu consegue ler tanto? O que que tu faz para ler tanto? Eu disse, uma das coisas fundamentais é tu saber o que tu vai ler em cada momento. Tu sabe, comecei esse livro aqui, li os primeiros 5 capítulos e o livro não está funcionando para mim. Larga ele, não é o momento de tu ler ele, no mínimo olha, isso. vou te dizer, tô Porque vai corajoso levar a para semana chegar inteira no ou um mês em... quinto capítulo. É corajoso para chegar no quinto capítulo. Hein? Que eu só Eu não vou dando gosto, chances. se eu não gosto, chega na terceira página e digo, não, chega. Já aconteceu, aconteceu muitas vezes. Um livro que eu achei que ia ser bom. Eu comprei, gostei do título, gostei do autor, já tinha lido, inclusive, mas aí a narrativa não fui eu. Mas normalmente eu começo e termino. E eu tenho também, eu comento muito com o pessoal, que tem determinados livros, até de autores consagrados, assim, que tu não pode ser o teu primeiro livro para ler, por exemplo. A Não, gente não. vai fazer um episódio em breve sobre os Kennedys, e tem o meu segundo livro com Stephen King, foi o Novembro de 63, que é o top 3 livros da minha vida. E, cara, Eu eu li não no indico. hospital esse livro. Li no hospital. E eu não indico ele para quem nunca leu King, porque ele tem muitas idas e vindas no tempo, e só quem já leu King vai entender que em algum momento tudo aquilo dali vai fazer sentido. Então Ele não é o livro de entrada. é muito Ele não é o fácil de livro tu de não entrada. entender, de tu não gostar, de tu dizer que nunca mais vai ler King, porque aquele livro é um livro cansativo. A mesma coisa com It, né, ou A Coisa, que também é um livro de
quase 2.000 páginas e também tem várias idas e vindas, assim, vários detalhezinhos. Tu tem que entender antes, tem que saber começar lendo um Iluminado, por exemplo, ou um Misery, que são livros mais diretos, mais Ou isso focados aqui, no. ó, o Esse aí é Cujo. muito bom também, Cujo é muito bom também, muito bom, muito bom. O último livro dele agora, é um livro de contos e tem um conto com o cachorro do Cujo. Eu Eu achei não li ainda. fenomenal, muito bom, muito bom, Eu muito não li bom. ainda. É o mais sombrio o livro dele. Então, e eu acho que esse livro do O Regresso, ele tem uma questão que é assim, talvez ele não seja um livro bom, mas ele tinha um mote, um tema muito interessante ali pro cinema, né? E funcionou muito bem no É cinema. que é o seguinte, ó, o livro é bom, é bem escrito. O Michael Punk é um cara muito inteligente e aqui ele tem uma boa história. Ele pesquisou, que é importante, né? Tem gente Sim. que escreve qualquer coisa, passou perto do lugar, passou. Eu sempre digo, o cara passou por cima do país de avião, já escreveu sobre isso. Então, esse cara, tu Queria vê, ser ele assim. entrevistou, tem dados, tem, sabe? Eu gosto disso, história, romance histórico e dados, pesquisa. Tu vê que ele pesquisou profundamente. Cara, eu tenho uma admiração por esses escritores, assim, que vai além das admirações que eu tenho como o Stephen King, por exemplo, assim, que é o meu escritor favorito. Porque o trabalho que eles têm para escrever um livro é muito duro, é uma coisa Cara, muito sinceramente, extensa. eu não eu acabei de escrever um livro sobre o qual nós falamos na semana passada, e é a minha história. Então, eu admiro essas pessoas, tipo o Stephen King, que contam ficção, ou seja, eles inventam a história, eles pensam na história. Não é que nem a pesquisa do Revan, que é um romance histórico, é diferente. Então, Não, eu admiro as pessoas que, tipo Stephen King, que inventam a história. não, mas tu pega, para mim é muito mais fácil inventar, cara. Eu acho muito mais simples, assim. É, Dentro tem da gente que minha. gosta mais, Eu né? tenho, eu tenho, tô escrevendo agora dois livros no momento, um de contos e o outro um suspense. O de contos são várias histórias. O meu objetivo é fazer um conto para cada estado do Brasil, que se passe em cada estado do Brasil, e todos com envolvendo algum crime, alguma coisa ficcional. Até alguns têm, eles falam sobre algo que já aconteceu e tal, assim, porque eu quero situar o leitor no que está tendo uma história sobre o lugar dele lá, sobre algo que ele conhece. Então, essa é a minha intenção. E eu gosto disso, assim, de tu criar as histórias. Tenho sofrido agora um pouco, como vão ser 27 histórias, eu tenho sofrido um pouco assim para conseguir criar enredos completamente diferentes assim de todos, assim, não ser, é só mais um crime, é só mais, vai ter mais um detetive investigando alguma coisa. Então eu tenho sofrido um pouco nisso assim para conseguir diferenciar bastante uma coisa da outra, um estilo do outro. Agora tu pegar mergulhar em livros, ou mergulhar em. Tem pesquisadores, escritores, né, que os caras pesquisam vão na cidade onde aconteceu aquilo, e vão na biblioteca da cidade, ou vão no arquivo público da cidade para ter acesso a todas aquelas informações, e aí vão catando uma coisa de um lado e de outro. Eu acho isso muito admirável. Tem uma pessoa que eu gosto muito aqui no Brasil, ela é jornalista também, talvez seja a melhor jornalista que faça isso, assim, da pesquisa das coisas e de mergulhar num assunto e escrever bem o livro, assim, casar as duas coisas, que é a Daniela Arbex. O último livro dela agora é sobre os garotos que morreram no incêndio do Ninho do Urubu lá aquela vez. E já tem livro dela sobre Brumadinho, tem o livro dela sobre a Eu acho Boate que isso, Kiss,
Tem o livro dela Eu que, não para li ainda. mim, é um dos melhores da literatura nacional, que é o Holocausto Brasileiro, que é fabuloso, que ela vai fala sobre o Hospício de Barbacena, que é fenomenal também a história que ela conta. E tem o Cova 362, eu acho que é o número que é Cova e um numeral que começa com 3. Eu não lembro se é, acho que é 362 ou 368, que ela recupera um corpo de um cara de um cara que tinha sumido durante a ditadura militar. E a partir do livro dela, das pesquisas dela, a família consegue enterrar o ente tinha Que sido legal. raptado. Então, Isso é ela faz trabalho. interessante, né? Isso é interessante quando descreve uma história da reprodução. Aliás, Bruno, quando é que tu vai divulgar o teu livro, publicar? Eu tenho um conto, vou até mostrar aqui eu tenho um conto que saiu por nessa revista aqui, que é sensacional, tá? O nome da revista é Revista Mistério Retrô. Tem o site deles, eles trabalham tudo como pela vaquinha, né? Eles fazem as campanhas lá quando vai sair a revista, é uma revista semestral. E e é uma revista nos Estados Unidos tem muito disso, que são publicações de contos de vários estilos, assim, de ficção científica, de romance, que o cara faz uma revista com vários autores, vários contos, e tu compra isso na banca de jornal ou naquelas lojas de comics que são muito comuns por lá. E essa publicação é só sobre romance policial, só romance policial que tem nela, só suspense. E aí o primeiro conto que eu escrevi saiu aqui e agora eu estou fazendo esse conto virar um livro. Mas o mais difícil para mim é ter tempo para escrever. Isso é o mais complicado. Eu já tenho a história toda na cabeça, mas botar no papel é muito, Cara, eu vou te dizer precisa de uma muito coisa. tempo. Eu vou te dizer uma coisa. Muita gente me pergunta quanto tempo eu demorei para escrever o meu livro. Eu disse, olha, eu fiz o seguinte, ó, abri o computador, abri um arquivo e comecei a escrever. Sem deadline, sem prazo de entrega, ao meu parecer. Então, toda hora tinha um tempinho, ou eu lia, ou eu escrevia um livro. O meu. É sensacional, é bom isso. Eu tenho também uma dificuldade, assim, o tempo que eu tenho livre, normalmente eu tô lendo. Uhum. Então, eu trocar a minha leitura por sentar na frente do computador, que eu já passei o dia inteiro ali trabalhando, sentar na frente do computador e escrever, é também uma coisa assim que eu sinto que eu tô perdendo tempo de estar lendo. Mas é algo que a gente vai ajustando e espero que em breve eu consiga Ô, publicar aí Bruno, a minha gente história. nunca perde tempo. A gente nunca perde tempo quando lê ou escreve. É, A eu gente também ganha acho. tempo. Eu também acho, verdade, verdade. E isso é uma coisa que eu sinto muito, assim, cara. Eu ganho muito tempo lendo. Eu acho isso uma coisa assim, Né? é conhecimento, é tu saber de diversas histórias. Pô, essa história do regresso é fenomenal, né? Tu saber que aquilo ali é Tá? real, que aconteceu, tu ir pesquisar mais coisas sobre Aconteceu. isso. Sinto muita Século falta. XVIII. Sinto muita falta de escritores nacionais que falem sobre história, né? Eu Boa. gosto mais me encaixo melhor em ficções históricas, né? Que tu pega uma data e tu coloca a tua ficção dentro daquela data ali. Ou em livros mais jornalísticos, mais pesquisadinhos mesmo assim. Mas que para mim a minha leitura flui melhor. Mas a gente tem historiadores e tal, mas daí parece que para mim o livro fica mais didático do que entretenimento. Então, para encerrar, eu quero recomendar esse livro aqui, maravilhoso, que agora eu sei que tem em português também, O Regresso, Beleza? E eu do vou Michael recomendar. Punk. Muito interessante. Eu vou ler. É um livro curtinho, tem Sim, 200 e pouquinhas duzentas e páginas. cinquenta páginas. Vale a pena Tem, a já vou te leitura. dizer, tem 257 páginas. Em português ele tem 262, é pouquinha coisa de diferença. Provavelmente a diferença está que lá nos Estados Unidos eles não, eles contam a página um deles é a página que começa a história.
né? E aqui no Isso. Brasil a página um é a capa, né? Então É. provavelmente seja essa a diferença aí, mas de história tem a mesma quantidade. E eu vou indicar, estamos falando de livros de história e cabe até acho que um programa sobre essa série, essa trilogia, que é do maior historiador nacional aí para mim, que é o Laurentino Gomes, a trilogia Escravidão, que conta a história de todo o país aí, né? É fenomenal, fenomenal. Os três livros são fenomenais. Foi best-seller, foi o livro mais vendido já. É livro que tem 5 estrelas na Amazon. É fenomenal. Se tu quer entender por que que o Brasil é o que é hoje, lê essa trilogia que explica muita coisa aí do nosso país nos dias de hoje. Valeu, Bruno. Valeu. Semana que vem estamos de volta, conversaremos mais. E muito obrigado a todos vocês que têm nos assistido. Deixa eu falar para vocês, a gente tem um e-mail, tá? Que é o crônicasdamafia@gmail.com, tá? Pode nos mandar e-mail lá, falando, dando opinião sobre o programa, falando o que que você quer que melhore, o que que tá legal. E também pode mandar dicas lá de assuntos para nós, dicas de livros, vocês Boa, gostariam que a gente debatesse aqui, tá? Manda no e-mail lá, boa. crônicasdamafia@gmail.com. Tá bom, galera? Semana que vem estamos de volta. Tchau, tchau.